Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo. Dessa vez vamos fazer um estudo sobre as questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos sobre a escolha das provas. Esse canal é dedicado a estudos dos textos fundamentais de Allan Kardec. Se você não assistiu os nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar aos outros estudos e a palestras, comentários, enfim, todo o material que temos aqui disponível. Hoje, então, vamos falar sobre a escolha das provas, um tema que merece toda a nossa atenção, porque traz para a gente um conjunto de noções que nem sempre são bem interpretadas pelos espíritas. A noção talvez mais controversa seja a ideia de que, na verdade, o acaso não existe e tudo acontece conforme a vontade de Deus. Se alguma coisa aconteceu para o bem ou para o mal, foi de acordo com a vontade de Deus. Se eu encontrei uma pessoa, foi porque Deus quis, Deus botou no meu caminho, e a gente vai sempre atribuindo os fatos, as ocorrências da nossa vida a uma forma ou de planejamento anterior ou de uma determinação divina que talvez não seja exatamente essa a melhor interpretação da doutrina espírita, dos textos trazidos pelos espíritos através de Allan Kardec. A primeira questão que a gente deve então considerar, antes ainda de entrar na discussão específica das questões sobre a escolha das provas, é entender aquilo que a gente chama de pedagogia divina. Você já parou para pensar que Deus tem uma pedagogia, uma forma de nos ensinar a aprender as coisas, aprender o que é certo e o que é errado no nosso caminho evolutivo? Pois é, mas existe uma pedagogia divina. E essa pedagogia, ela é baseada no princípio da liberdade. Deus nos dá inteligência, nos dá os recursos e nos dá liberdade para escolher o nosso caminho. Nós, às vezes, escolhemos de forma mais consciente, às vezes de forma menos consciente, às vezes a gente não vai se dando conta de que hábitos que vamos construindo, de que maneiras, né, de nos comportar vão sendo, se tornando para nós a nossa construção divina e que isso tudo vai redundar em algum momento em algo ou feliz ou infeliz para nós. Então, se a gente entende a ideia da pedagogia divina, que é muito bem caracterizada por Jesus na parábola do filho pródigo, em que o filho pede para Jesus os recursos para que ele viva a sua vida. E o Senhor não impede que o seu filho vá, que ele faça as suas experiências, as suas escolhas, que ele escolha a forma como ele vai gastar os recursos e que da mesma maneira que ele tem toda a liberdade de ir, ele tem toda a liberdade de voltar. E um dos elementos importantes que não é considerado normalmente nas interpretações dessa passagem é o tempo. Quanto tempo o filho gastou prodigamente, aproveitando, num certo sentido, a vida a partir dos seus interesses, das suas ambições? Quanto tempo? Quanto tempo foi o tempo para que ele amadurecesse e voltasse? Aí nós nos perguntamos: todas as experiências que ele viveu foi porque Deus quis? Deus colocou aquelas experiências para que ele as vivenciasse e chegasse à conclusão
que ele queria, existe então uma diferença muito significativa entre nós interpretarmos essas ocorrências como uma permissão de Deus do que uma vontade de Deus. Deus permite que você faça as suas escolhas, vá pelos caminhos da vida. Busque as pessoas com quem você sente afinidade. Essas pessoas com quem você sente simpatia hoje, afinidade hoje, são as pessoas do passado? Sim e não. Por quê? Porque em algum momento você criou simpatia por elas, seja em outras vidas, mas você pode criar simpatia também por pessoas nessa vida. Então não são pessoas que necessariamente Deus colocou no seu caminho, mas você coloca as pessoas no seu caminho pela sua escolha, pela forma como você conduz a sua vida, porque a maneira como você conduz a sua vida vai te levar a buscar determinados interesses, e ali você vai encontrar pessoas que partilham desses interesses e vai se afinar com elas. Não é necessariamente porque Deus quis ou Deus colocou intencionalmente aquelas pessoas ali para que você as encontrasse. Então, se nós entendemos isso, nós entendemos que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida são resultado das nossas escolhas do presente, daquilo que estamos fazendo agora. Algumas coisas são escolhas do passado, mas muitas são escolhas do presente. Porque o que que os espíritos dizem, entrando agora na questão dos anos 58, sobre a escolha das provas? Que a escolha das provas tem algumas características importantes da gente sinalizar. A primeira, você não escolhe uma prova no sentido de dizer aquilo, aquele fato, aquela circunstância, naquele dia, naquele momento vai acontecer comigo. Não é esse tipo de prova que nós escolhemos no mundo espiritual. O que nós escolhemos no mundo espiritual é um gênero de provas. E qual é a diferença? E qual é a característica, melhor dizendo, do gênero de provas? O gênero de provas é um, um teste que vai acontecer conosco ao longo da nossa vida dentro de uma área que pode ser vivenciada de diversas maneiras durante a encarnação. Por exemplo, você escolhe, um exemplo que é dado aqui, né, por Kardec, você escolhe a riqueza. Escolhendo a riqueza, você pode se tornar uma pessoa pródiga, avara, você pode se tornar uma pessoa que vai fazer a caridade. Se você escolhe a riqueza como uma, um gênero de provas, onde quer que você esteja, o dinheiro vai aparecer na sua mão. As oportunidades vão aparecer na sua mão. Porque a questão para Deus não é, né, a questão para a lei da escolha das provas, a ideia é a seguinte: não é essa a sua prova? Então ela vai aparecer na sua vida. E às vezes ela aparece, e na maior parte das vezes, né, quer dizer, quando é gênero de provas, melhor dizendo, ela aparece sem que a gente faça força. Então, um outro gênero de provas, né? Você estar numa posição é, de subalternidade para aprender a servir. Então, faça o que você fizer, esteja onde você estiver, lute da forma que você quiser lutar. E isso vai ser uma tônica na sua vida. Se a tônica da sua vida é lidar com pessoas ingratas, não tem jeito. Você vai encontrar ingratidão na família, no trabalho, nas amizades, onde
Aonde você quiser, você vai encontrar, porque esse vai ser o seu gênero de provas. Então, o gênero de provas não está restrito a uma prova. O gênero de provas não está restrito a uma circunstância, a um tempo, a um evento. É uma questão que vai varrer, que vai ser o fio condutor da sua existência e que tem a ver com algum aprendizado significativo que você tenha que fazer para a sua construção como espírito imortal. Alguma coisa em você, você vai ter que deixar para trás, abrir mão, fazer a prática da abnegação para vencer aquela provação. E isso vai ser um testemunho que você vai ter que dar ao longo da sua vida. E se é uma provação, mesmo que você diga, quero abrir mão de tudo, vou abrir mão de tudo, as oportunidades vão continuar aparecendo para você, é, porque é isso, é o gênero de provas. Então, o gênero de provas funciona assim. E só é gênero de provas aquilo que influencia no nosso destino. Coisas menores da vida que são puramente corriqueiras, que são puramente triviais. O que você vai comer no almoço, se você vai colocar essa meia ou outra, se você está andando na moda ou não, nada disso importa. Tudo isso é circunstância. Tudo isso é só contexto. Porque a grande questão é, tudo bem do que você comeu, de como você está vestido e etc. O problema é o seguinte: na hora que a pessoa é ingrata com você, estando ali naquele contexto com a roupa ou com a alimentação ou com qualquer coisa, como você reagiu, como você vai sair dessa encarnação depois dessas experiências. Então, aquilo que é prévio a nós, prévio a nós, melhor dizendo, tudo aquilo que é escolha prévia como gênero de provação, ou também quando a gente observa no capítulo 5 sobre as, as causas anteriores das aflições, porque são coisas diferentes, não é? A gente vai ver que essas causas anteriores trazem para a gente circunstâncias que também nós não podemos fugir delas, né? Vamos ver aqui quais são os exemplos que são dados pelos espíritos quando falam das causas anteriores das aflições. Diz assim, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Mas se há males nessa vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por uma fatalidade. Tal, por exemplo, a perda dos entes queridos, que são amparo da família, os acidentes que nenhuma previdência podia impedir, os reveses da fortuna que frustram as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, quer dizer, tudo aquilo que foge à nossa capacidade de deliberação é causa anterior da existência, pode ser escolha de prova também, embora quando fale da escolha de prova se refira mais ao gênero da aprovação. O gênero da aprovação pode vir também através dessas circunstâncias, né? Reveses da fortuna, então você começa a juntar dinheiro, daqui a pouco perde, aí você começa a juntar de novo dinheiro, daqui a pouco perde de novo, por circunstâncias alheias à sua vontade. A escolha das provas, ela é uma deliberação do espírito antes de encarnar como exercício do seu livre-arbítrio. Então, é importante a gente entender, primeiro, essa conceituação mais geral da escolha das provas. Agora, é importante a gente entender que, como exercício do livre-arbítrio, Deus, primeiro, supre a nossa experiência quando nós não temos ainda bem desenvolvido o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha. Mas dois,
respeita as nossas escolhas equivocadas. Seja porque permite que a gente escolha uma vida em que a gente ainda está repetindo os enganos do passado e busca nos prazeres materiais as nossas alegrias e satisfações. Deus permite que a gente faça assim e tenha uma vida assim. Deus quis, você está prosperando ou está tendo todas aquelas benesses da vida porque Deus quis, porque Deus está te abençoando? Não, porque Deus permite que você experimente todas essas coisas para experimentar também os seus efeitos e aprender através dos efeitos dos excessos, né? Do apego às coisas materiais, o significado da escolha que você fez. Assim também, Deus permite que a gente escolha provas mais difíceis que a gente pode suportar. E a gente pode acabar perdendo aquela existência por considerar que éramos mais capazes do que de fato somos ainda. Um exemplo dessa circunstância está no livro Renúncia, em que Carlos encarna para desenvolver o sentimento de religiosidade dentro dele, vencendo uma tendência que ele tinha do passado de ah, ter uma religiosidade puramente cerebral, puramente racional. Então ele encarna, logo, como essa é uma tendência de vida passada, logo né, de escolha de prova, a família dele o conduz para um colégio religioso. Ele encontra uma pessoa que essa sim estava relativamente combinada de encontrá-lo e dar um amparo a ele para que ele se mantivesse e entrasse e se mantivesse na vida religiosa, o que ele faz, não é? Mas para esse desenvolvimento, ele teria que abrir mão da vida familiar, como prova que ele autocolocou para si, né? Para que ele fizesse esse aprendizado, para que ele fizesse esse exercício ao longo dessa encarnação. Só que ele acaba encontrando uma pessoa que o deixa completamente transtornado. Essa era a prova dele. A prova dele era dizer não e continuar no seu ministério religioso. Mas ele se perde e acaba saindo da igreja. E aí, para não é, incompridar muito a história, ele sai da igreja, depois ele volta para a igreja, ele sai da igreja de novo, acaba encontrando uma outra mulher que não estava na história, que não tinha nada a ver com ele, casa com a mulher, o casamento não dá certo, escolha que ele fez ao longo da sua encarnação. Essa mulher tinha que entrar na vida dele? Estava escrito? Estava no mundo espiritual que ele tinha que encontrar? Não, é tudo escolha que ele faz aqui, que é o que diz o Livro dos Espíritos. A maior parte das nossas dificuldades estão circunscritas às escolhas que nós fazemos nessa encarnação. É a história de Carlos. Ele não consegue vencer a si mesmo, a prova que ele impôs a si mesmo. Ele acaba cedendo, sai da igreja, volta, sai, volta, casa com uma mulher, depois descasa da mulher e depois ele volta para a igreja, finalmente, e vai ser um membro da Inquisição. Ou seja, perdeu de todas as formas. Deus permite? Permite. Por quê? Porque está no cabimento da nossa vida. Porque essa é a pedagogia divina. É assim que a gente aprende. Essa experiência certamente
o fez chegar no mundo espiritual e repensar a sua escolha e repensar a si mesmo, as suas tendências e etc. e recomeçar toda a sua jornada. É como o filho pródigo. Quanto tempo o filho precisou para amadurecer? O fato de estar na igreja, de conhecer a palavra do Cristo, não necessariamente é um salvo-conduto. Lembrando da história do filho pródigo, que o outro filho esteve o tempo inteiro com o Senhor, não saiu da casa do pai, mas não se via propriamente como filho do pai. Então, a escolha das provas, ela vai ser dada no mundo espiritual como exercício do livre-arbítrio enquanto estamos desencarnados. Normalmente, não é? Escolhemos provas mais difíceis porque queremos acelerar o nosso processo de construção da nossa felicidade. Nós percebemos em nós as nossas fraquezas, queremos acelerar esse processo e pedir umas provas mais difíceis. É comum a gente ver aqui, entre nós, quantas e quantas pessoas se esforçam tremendamente para conseguir cargos, postos de trabalho e lutam arduamente para entrar em determinadas profissões, sacrificando dias, contato com a família, tempo de lazer, sacrificando tudo, né? Assim também pensa o espírito desencarnado, vendo a felicidade daqueles que o antecederam nas conquistas espirituais, ele diz: Eu também quero isso. Então eu vou voltar e vou dar o melhor de mim. Mas nem sempre a gente consegue, porque quando chega aqui a gente esquece o passado e a gente tem que exercer o nosso livre-arbítrio aqui. O exercício do livre-arbítrio significa que diante dessas provações, que nem sempre a gente encara como provações. Às vezes a gente encara como provações coisas menores circunstanciais da vida, e não são. Por quê? Diz a questão 264, o que que dirige o espírito na escolha das suas provações? Então, primeiro ponto, ele pode se impor uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem a riqueza e o poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. E, finalmente, o contato com o vício. Vício material e vício moral. Então, a pergunta que fica para nós é a seguinte: dentro desses elementos, que a gente pode escolher a riqueza, mas pode escolher a pobreza, a miséria, as provações, não é? Ou a quantidade de vícios que nós ainda mantemos em nós. Qual dessas é a nossa aprovação, a aprovação da nossa vida? Ou se a gente pudesse pensar de uma outra forma, que, que elemento da nossa vida é esse elemento tão recorrente que nos desafia em cada lugar que a gente esteja? Então, ah, a gente não gosta de ficar dando exemplos pessoais, mas ah, eu trabalhei, estive no Rio de Janeiro durante 40 anos, depois me mudei para Santa Catarina, aqui para Florianópolis, e quando mudei para Florianópolis, pensei assim: eu estou indo para um lugar que ninguém me conhece. Eu estou indo para um lugar que, num certo aspecto, eu vou começar uma vida nova. Vou me esforçar para que essa vida nova seja significativamente diferente daquela construída no Rio de Janeiro, que tinha uma série de coisinhas que me incomodavam. Passado um tempo, e já vai uma década que eu estou aqui, quando eu olho para trás, o que que eu percebo? As questões são as mesmas, não mudaram.
Por quê? Por causa do gênero de provas. E porque, significativamente, os problemas não estão fora, os problemas estão dentro. Nós temos que ganhar a vida ganhando a nós mesmos, nos modificando, nos tornando melhores, vencendo as limitações, não as que estão fora de nós, mas aquelas que estão dentro de nós. Para terminar, a questão 872 do Livro dos Espíritos, resumo teórico do móvel das ações humanas. E nesse resumo, ah, Kardec vai analisar qual o limite do livre-arbítrio e daquilo que seria fatalidade em nossas vidas, mostrando que aquilo que é, entre aspas, fatal é a escolha das provas e as tendências que nós trazemos em nós. E durante a nossa encarnação, cabe a nós vencermos a nós mesmos, resistirmos às tentações, conseguirmos nos superar, né? E diante das provas, às vezes a gente sempre tem duas possibilidades. Uma é que diante da sua persistência, ou seja, você fez tudo o que você conseguiu e essas situações continuam se repetindo, então a melhor coisa que a gente tem que fazer é resignar-se. Estou lutando para melhorar de vida, ter um pouquinho de recurso. Quando consigo ter, perco. Quando consigo ter, perco. Quando consigo ter, perco. Para de reclamar, continua vivendo assim, porque essa é a sina da sua vida. Essa é a essa é a escolha da sua prova. Não reclama, vive assim. Agora, se você está vivendo uma situação difícil, consegue juntar dinheiro, sair da situação através do seu trabalho, do esforço, da sua inteligência, ótimo. Esse não era a sua grande questão de vida. Ou você até conseguiu superá-la muito bem, ótimo. Toque em frente. Outras questões certamente vão aparecer como relevantes, e recorrentes na sua existência. Certo? Espero ter esclarecido esse ponto importante, trazendo a ideia da diferença fundamental entre a vontade de Deus e a permissão de Deus, garantindo a nós a nossa liberdade. Vamos usá-la bem, vamos analisar a nossa vida e ver que elementos são esses tão recorrentes, tão importantes, que são fundamentais para que a gente vença no nosso processo de construção espiritual. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Fique com Deus, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus nos abençoe a todos na luta que temos de superação de nós mesmos. Um grande abraço e até a próxima.